Aplicativos para transporte individual de passageiros, como o Uber, entra na pauta de discussão da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Isso porque o vereador Matheus Wesp apresentou um projeto regulamentando esse tipo de transporte na cidade. E é o vereador Matheus Wesp que o Hora da Notícia recebe nesta quarta-feira. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado, Kelly. Estou à disposição dos telespectadores para esclarecer as dúvidas pertinentes a esse assunto que é do interesse de todos os passafundenses. Vereador, explicando um pouquinho mais sobre o projeto, qual é a proposta, então, deste projeto? A proposta do projeto é regulamentar uma atividade econômica no município de Passo Fundo. Qual a atividade econômica? Aquilo que nós chamamos de economia compartilhada. Os motoristas destes aplicativos, que não são só, no caso, os do Uber, mas outros aplicativos, inclusive, como, por exemplo, o Safer, o Garupa ou o Cabify, dentre outros, são microempreendedores individuais que podem, por meio de uma plataforma tecnológica, prestarem serviços de transporte. Então, isso é uma atividade econômica. É muito importante frisar essa característica jurídica do nosso projeto, que visa regulamentar essa atividade no seio do município de Passo Fundo, para que, de fato, nós não tenhamos transtornos na prestação deste serviço, né? Objetivando, claro, esclarecer que o que nós buscamos aqui não é regulamentar um serviço público, que tem uma natureza jurídica distinta das atividades econômicas. As atividades econômicas têm a sua iniciativa primariamente pela iniciativa privada e os serviços públicos pelo poder público. O poder público pode escolher, na prestação dos serviços públicos, prestar ele mesmo o serviço ou conceder a permissionários, no caso dos táxis, ou a concessionários, no caso, por exemplo, do transporte coletivo. Até é importante salientar que a Constituição trata que o único transporte que é de fato um serviço público é o transporte coletivo. No caso de, por exemplo, transportes de passageiros individuais, ele é uma atividade comercial, uma atividade econômica que, como tanto, deve obedecer, é claro, os critérios de livre iniciativa, livre concorrência que a Constituição estabelece no seu artigo 170 e, portanto, em Passo Fundo nós estamos regulamentando uma atividade comercial, como foram tantas outras já regulamentadas na história do município. Agora, vereador, o uso desses aplicativos precisa ser regulamentado ou existe a possibilidade do serviço ser oferecido aqui no município sem uma lei municipal? É importante esclarecer até para o telespectador também que todas as atividades econômicas no país, elas são livres. Isso porque a Constituição estabelece que a livre iniciativa é um princípio que regula todas as atividades econômicas. Há, claro, a possibilidade de regulamentação de algumas atividades econômicas, seja por vereadores, seja por deputados, seja por prefeitos, seja por governadores, enfim, projetos de lei que regulamentem a forma de prestação de atividades econômicas. Agora, a regra, não a exceção, é que elas sejam livres. Inclusive, já existem outros municípios que não estão regulamentando ainda a questão do Uber ou do funcionamento desses aplicativos. Por exemplo, o próprio município de Osório, no Rio Grande do Sul, que é um município que tem mais ou menos 30 mil habitantes, bem menor que Passo Fundo, que já tem o serviço do Uber e não tem regulamentado. Agora, qual é a importância de regulamentar essa atividade econômica, como qualquer outra atividade? Que ela tenha, de certo modo, um critério jurídico formal, objetivo, estabelecido para evitar, é claro, por exemplo, interpretações equivocadas, evitar, por exemplo, que essa atividade econômica passe sem nenhum controle do poder público, por exemplo, mesmo no que se refere à captação de recursos e à cobrança de tributos. E como é que está a tramitação do projeto na Câmara? O projeto foi protocolado, alguns vereadores já se manifestaram favoráveis ao projeto, inclusive o vereador Roberto Ozon irá fazer uma emenda ao projeto para que, além também do transporte, no caso do Uber ou de outros aplicativos de outras empresas que são feitos por veículos, seja também contemplado no projeto a possibilidade de aplicativos para motos, ou seja, essa atividade empreendedora, comercial, de pessoas que fazem o serviço de transporte, como é, por exemplo, né, para esclarecer até o nosso telespectador, serviço de frete ou serviço de teleentrega, que são também atividades comerciais de transporte e que ninguém questiona isso, por exemplo. Então, o vereador Roberto Ozon irá fazer até uma emenda para regulamentar também o serviço de transporte individual privado no serviço de moto. Eu estou fazendo no projeto a regulamentação dos serviços para veículos, né? Então, o que é importante agora salientar? Que o projeto irá passar para a Procuradoria do município, irá depois da Câmara, depois com o parecer do procurador da Câmara irá para as comissões, os vereadores irão analisar, dar seus pareceres nas comissões e depois ele irá para a votação num prazo mais ou menos de 1 mês e meio, 2 meses, que é o prazo regimental que nós temos na nossa Casa Legislativa. O cadastro do Uber, por exemplo, já está sendo feito aqui na cidade.
Exato, não só em Passo Fundo. É importante esclarecer que o Uber abriu cadastros, assim como também o aplicativo Garupa, para Passo Fundo e região. Então, pessoas que moram, por exemplo, em Marau, em Carazinho, em Soledade, podem já se cadastrar, porque logo os serviços por parte desta empresa estarão sendo fornecidos nestas cidades. Então, veja, é uma evolução que está ocorrendo ao natural. O que as cidades podem fazer não é pensar em como barrar esta evolução, como algumas cidades têm feito até de modo ilegal, proibindo tais atividades, porque não há como, por exemplo, juridicamente se fazer uma reserva de mercado, seja para os taxistas, seja para qualquer atividade econômica. A atividade econômica, pela Constituição, é livre e não há nenhum problema, por exemplo, que diversos serviços de naturezas jurídicas distintas convivam, como, por exemplo, a televisão aberta com a televisão por assinatura, os aplicativos, por exemplo, de música como o Spotify, que convivem, por exemplo, com a venda de CDs, e no que se refere, por exemplo, ao serviço de transporte de passageiros individual, seja ele privado ou público, também haverá uma convivência natural, né? Até porque essas empresas estão vindo para o Brasil. Que bom que tivéssemos empresas brasileiras prestando tais atividades, não temos no momento, mas quem sabe num futuro próximo tenhamos. E o que nós podemos fazer como legisladores é regulamentar tais atividades econômicas para a cobrança de tributos e para que de fato não ocorra nenhum distúrbio na ordem comunitária, nenhuma convulsão social, que não é o que nós queremos. Rapidamente, vereador, para a gente encerrar, os taxistas reclamam que poderão ser prejudicados. Qual a sua opinião? Na verdade, não vejo isso como um problema. O impacto econômico de qualquer evolução traz, claro, benefícios a algumas pessoas e dificuldades a outras. Isso é o progresso. Nós, por exemplo, podemos afirmar que quando a informática surgiu, os computadores surgiram, os datilógrafos perderam a sua utilidade. Mas ninguém falaria hoje, por exemplo, que os computadores foram um malefício para a sociedade. Ou, por exemplo, que a retirada dos trilhos da Avenida 7 de Setembro, há 80 ou 70 anos, foi prejudicial aos ferroviários que não conseguiram recolocação no mercado, porque em substituição vieram, por exemplo, os ônibus ou outros meios de transporte. A evolução vem e isso não retira trabalhos, pelo contrário, cria novas oportunidades de emprego. Inclusive, várias pessoas que têm nos procurado afirmando que gostarão, é claro, com essa colocação das empresas como Uber ou Garupa, prestar esses serviços, criando aí novas oportunidades de emprego em Passo Fundo.